Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Nick, mas hoje eu vim trazer uma resenha, sim, uma resenha de um livro que eu li recentemente, não sei se vai dar focando, eu li aqui pelo Kindle, A Morte de Ivan Ilyich, do Lev Tolstói. Este livro, ele foi muito impactante para mim, justamente porque ele trata de um assunto que muitas vezes não damos tanta importância, que muitas vezes a gente não para refletir, que é sobre a morte, né? Neste pequeno livro super curtinho, você consegue ler assim, ele numa tarde, tranquilamente. Ele trata sobre a morte do ponto de vista de um homem comum, né? O Ivan Ilyich, ele era um homem que veio de classe média, de uma classe média, né? De uma quase burguesia russa, onde o seu pai ele era juiz, né, burocrata, e o Ivan Ilyich segue o mesmo exemplo do pai, fazendo também burocracias e tal, sendo um funcionário público, né? E com isso, ele, né, sempre muito neutro, ele era a estrela da família, né, podemos dizer assim. Mas ele sempre levou uma vida de conveniências, né? Então ele conhece uma garota, né, a Praskovia, e casa com ela por conveniência, tem filhos por conveniência, e o trabalho dele também por conveniência. Ele é um homem medíocre, ele é um homem muito comum, podemos dizer. Ele leva uma vida muito comum. Chega lá pelos seus 45 anos, não deixa muito claro no livro, mas ele começa a sentir dores do lado esquerdo, né, do rim, e um gosto muito amargo na boca. E essas dores, esse gosto amargo na boca começa a cada vez mais ficar mais evidente, ficar mais mais forte essas dores. E com isso o livro justamente trata sobre a morte dele. Então nesses 2 meses mais ou menos, dessa trajetória da sua morte. E ele reflexiona, pensa sobre toda a vida dele e como a vida dele foi medíocre, como ele cultivou um ódio pela sua mulher que ele a considerava fútil, tanto de suas filhas. E ele começa a pensar sobre isso de uma forma muito interessante. E é justamente isso, né? O livro começa já com a notícia de que o Ivan Ilyich morreu. E quem recebe essa notícia são os amigos dele, né? Então, tem os amigos de trabalho dele à volta e eles recebem essa notícia, né? Meu Deus, o Ivan Ilyich morreu. E agora, né? Os amigos dele, né? Pensam, mas o Ivan Ilyich ocupava um cargo tão alto, né? Um cargo tão importante. Quem será que vai? Quem será que vai substituir ele, né? Será que vai ser eu? Será que vai ser o outro colega? E eles começaram com essas especulações. Eles não se importaram com a morte dele. Eles não se importaram com a família ou com a humanidade do Ivan Ilyich. Eles se importaram com o poder que ele exercia. Eles se importaram com a forma em que o sistema o colocava. E é muito interessante isso para ver como é o relacionamento das pessoas. Ele, como eu falei, ele é um livro, foi e é um livro muito marcante para mim durante a leitura e até depois da leitura, porque ele trata sobre um tema que muitas vezes pessoas jovens, como eu tenho 15 anos, muitas vezes nós não pensamos sobre isso, sobre a morte, né? Para muitos, a morte ela é apenas um final, que não terá nada depois disso. Para outros, a morte pode ser apenas um começo de uma vida eterna ou algo do tipo. E eu acho muito interessante que no livro não existe um viés religioso, né? O Ivan Ilyich não se coloca uma pessoa religiosa, uma pessoa ateísta ou agnóstica. Não existe a religião, né, nesse conceito da morte do Ivan Ilyich. Mas é muito interessante todos os conceitos, esse diálogo que ele tem. É um livro assim muito marcante e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ler ele, tá? Fica a sugestão aí. Então é isso, é para ser uma resenha mais curta mesmo, menos didática. Então se você gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal para ajudar nosso canal, né? A gente tá crescendo pouquinho a pouquinho, mas então é isso. Tchau!